dia que eu descobri um chifre porque tava ventando demais. Você não entendeu errado, eu descobri um chifre porque tava ventando demais. Na época, eu trabalhava numa empresa e o meu ex trabalhava em outra. Eu ia trabalhar de moto, uma bis que eu tinha na época, e ele de carro. Aí ele já tinha ido trabalhar, né? Eu saía um pouco mais tarde. Como tava ventando muito e eu tinha que pegar a BR para ir trabalhar, eu falei, quer saber, eu não vou de moto não, porque a bis é leve, o vento balança demais, vou pedir um Uber. Pedi um Uber e fui. Quando eu chego na porta da empresa, tinha uma colega e ela me viu chegar de Uber. Até aí tudo bem, né? Não tem nada de errado. Me cumprimentou, né? Normal, porque a gente trabalhava na mesma empresa, mas não era amigo. E entrei pra dentro e fui trabalhar. Quando foi na hora do almoço, o meu ex me manda mensagem perguntando assim com quem que eu tinha ido pro serviço. Aí eu falei pra ele que tinha ido de Uber e perguntei assim, como que você sabe que eu não vim de moto? Aí ele falou assim pra mim, não, eu passei mal e voltei pra casa. Beleza, até aí também normal, né? Nada a se desconfiar. Acontece que ele chegava do trabalho antes de mim. E aí, naquele dia, eu cheguei do serviço e ele tava trabalhando. Ele chegou em casa bem depois que eu tinha chegado. Aí eu falei pra ele assim, mas você não tinha voltado porque você tava passando mal? Aí ele falou assim pra mim, não, eu voltei, tomei um remédio, dormi, melhorei e voltei pra empresa. A empresa dele, gente, muito mais longe do que onde eu trabalhava. Não tinha, assim, não tinha cabimento uma situação dessa. Não tinha. Foi o que eu falei pra ele, né? Isso que eu falei aqui agora, que não tinha cabimento, eu falei pra ele. Ele, pra tirar o meu foco, ou pelo menos pra tentar, começou a virar o jogo, a falar assim que a minha história tava muito mal explicada, que nunca viu dizer que a pessoa tem moto, deixa a moto em casa e vai trabalhar de Uber, que ele queria saber quem que foi essa pessoa que me levou para o serviço. Só que, quando você tá falando a verdade, não existe duas versões, existe a verdade, ponto. Abri meu aplicativo, coloquei lá no histórico e mostrei para ele. Só que a gente começou a discutir por conta da situação, até porque ele queria tirar o foco. A gente discutiu, foi um para cada lado e naquele dia dormimos sem falar um com o outro. Quando foi no outro dia que eu chego na empresa, eu fui contar para uma amiga minha, porque tinha uma que trabalhava lá que a gente era muito amiga, sabe? E ela mesma me estranhou, disse, amiga, realmente, né? Que coisa esquisita. E eu muito chateada por a gente ter brigado também pelo aquele fato, uma situação que eu não conseguia explicar. Então, assim, eu tava trabalhando séria, sabe? Porque eu tava muito pensativa naquela situação. Aquela colega me viu daquele jeito e falou assim pra mim, tá tudo bem? Sendo que a gente não tinha essa intimidade, não tinha esse hábito. Aí eu falei, por quê? Ela não, só pra saber. E eu dei uma olhada pra ela assim. E aí nisso eu continuei desabafando pra aquela minha amiga, né, que tava chateada, que essa história tava esquisita, que eu queria entender o que tinha acontecido. E ela falou assim, amiga, por que você não faz o seguinte? Por que você não pergunta a algum vizinho se ele realmente voltou pra casa? Porque se ele voltou, algum vizinho viu. E eu ainda falei pra ela assim, não, eu não gosto de expor meu relacionamento pras pessoas, não, nem tenho intimidade com vizinho nenhum ali. Se eu for perguntar, já vai começar algum buchicho, né? Ela falou assim, não, por esse lado você tá certa, deixa quieto. Beleza. Quando foi naquele dia, eu cheguei em casa, ele não falou comigo, né? Porque a gente, quer dizer, não era a gente que não tava se falando, ele não tava falando comigo pra poder virar o jogo. Quando foi no outro dia, ele chega em mim e fala assim, que história é essa de você falar mal de mim pra vizinho? Falei, como assim, mal de você pra vizinho? Que história é essa de você perguntar pra vizinho se realmente eu voltei pra casa ou não? Por acaso algum dia você já me pegou mentindo? E por acaso algum dia você já me pegou falando de ser por aí na casa desses vizinhos? Aí, né, já me veio aquela coisa assim na cabeça. Mas espera, eu só conversei isso com a minha amiga que falou isso. Falei pra ele assim, mas quem te falou isso? Ele falou assim pra mim, o vizinho que você foi perguntar, você não foi perguntar? Então, a própria pessoa me contou.
Aí ele meio que se entregou, porque assim, eu não tinha conversado com o vizinho nenhum. Tinha surgido esse assunto na empresa, mas não tinha rolado, né? Como eu falei pra minha amiga, eu não queria expor essa situação pra vizinho nenhum. Tá bom, não bati boca com ele não. Quando foi no outro dia, eu peguei e contei pra minha amiga essa situação. E foi aí que ela falou assim pra mim: não foi a fulana, não? Aquela colega? Eu falei assim: não. Como que ia ser ela? Ela não conhece meu marido, ela não tem contato dele, ele não saiu de casa, né? Pra dar tempo dela ter falado pra ele, é esse negócio do vizinho, não. De onde que ela ia conhecer ele? Aí minha amiga falou assim: eu não sei não. Porque você disse que quando você chegou de Uber, você encontrou ela. E aí a gente tava falando esse negócio do vizinho, ela meio que, tipo assim, não tava colada, mas tava por perto ali, né? Querendo ou não, se ela quisesse pôr sentido, dava pra ela escutar. A minha amiga, pra testar se realmente era ela passou o dia, esse dia que a gente tava conversando, que a gente tava trabalhando, provocando essa colega. Tipo, sempre que ela tava, né, que dava pra escutar o que a gente tava conversando, a minha amiga ficava falando um tal Ronaldo que não existia. Tipo, amigo, o Ronaldo te mandou mensagem, e aí você saiu com o Ronaldo, e aí você tá conversando com o Ronaldo. Era só ver que ela tava por perto pra ela ficar soltando iscazinhas do tal Ronaldo, pra ver se realmente era ela. E assim, situações que só podia ser ela, que tipo assim, até tinha outras pessoas, mas sabe, não tinha lógica que se chegasse no ouvido dele, seria ela. E eu falando, não tem lógica, deve ser outra coisa, sei lá, né, inventando qualquer coisa na minha cabeça. E ela falou pra mim: é ela, você vai ver, eu vou te mostrar que é ela. Não deu outra. Minha amiga tava super certa. Quando eu cheguei em casa, o Jurandir tava enlouquecido, querendo saber quem que era Ronaldo. Por que que eu tava marcando encontro com o Ronaldo? Se eu tava colocando chifre na cabeça dele, por que que eu não faço? Ele tava enlouquecido. E eu falei pra ele assim: quem que te falou esse negócio de Ronaldo? Como que você sabe de Ronaldo? Ele virou pra mim e falou assim que pegou no meu celular. Porque o homem é burro pra mentir, né? Falei: você pegou no meu celular? Ele falou: sim. Só que não tinha nada de Ronaldo no meu celular, porque não existia. E outra coisa, eu e minha amiga, a gente não conversou isso pelo celular, a gente só conversou isso na empresa. E foi aí que eu virei pra ele e falei assim: da onde você conhece a fulana? E aí ele já começou a gaguejar. Quem que é? Eu não conheço. Falei: conhece sim. Ela já me contou tudo. Não adianta você mentir, não. Ela já me contou tudo. Joguei esse verde, sabe? Mas, tipo, ela não tinha falado nada. E aí ele, sonso, burro demais, achou que realmente ela tinha me dito alguma coisa e soltou a língua. Eu pensei que ele tivesse de caso com ela, só que não. Ele tinha um caso com a irmã dela. E aí ele já veio com aquele assunto que não era nada demais, que ele me amava, que ele não queria me perder, esse tipo de coisa. Na hora eu desabei, claro, porque ninguém espera uma traição, né? Hoje eu conto assim, rindo, debochando, mas porque graças a Deus há muito tempo eu superei, mas na época realmente foi uma coisa que me deixou muito mal. E aí eu pedi pra ele sair de casa, mas ele me lembrou que a casa era da mãe dele, porque a casa que a gente morava era da mãe dele. Então eu arrumei as minhas coisinhas e fui pra casa da minha mãe. E aí, depois que eu fui saber da história completa, a família da enrolada dele queria que ele assumisse ela. E como ele não queria, a irmã dela tava fazendo essa intriguinha, sabe? A irmã dela tava colocando eu contra ele e ele contra mim pra gente separar e ele, talvez, então, assumir a irmã dela. Enfim, é como eu falei, traição é muito doloroso. Nunca vi ninguém que foi traído e não sentiu nada, mas o tempo vai passando, sabe? Vai vindo o alívio, você vai superando. E aí, quando você supera, que você olha pra trás, você fala assim: graças a Deus que a vida me mostrou quem que era aquela pessoa. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Já vi vários jeitos de se descobrir aqui em várias histórias, mas através de uma ventania. Então quer dizer que aquele ditado assim, quando é pra ser, até os ventos sopram a favor, é real?
tem algum embasamento, mas enfim, a gente ri, mas assim, pra quem passa, né, quando acontece, tem graça nenhuma. Mas enfim, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. Curte, comenta, compartilha, porque assim, cada vez a gente cresce mais. E se você quiser me enviar a sua história, é no e-mail que tá aí na sua tela. É por lá que eu recebo e eu conto a sua história, tá certo? É isso. Beijão. Fica com Deus, fique em paz. Até os próximos. Tchau!